E aí, pessoal, vamos fazer um exemplinho aqui sobre EDPs, soluções produtos para EDP. Mudar a caneta aqui. O exemplo aqui que a gente tem em questão é determinar soluções produtos para essas EDPs aqui. Ok, então o que a gente está procurando são funções U de x e y, é isso que eu estou escrevendo. Esse U que aparece aí é a função ou a solução que satisfaz essas EDOs, que depende das variáveis x e y, são as variáveis independentes do problema. A notação aqui, U de x é notação de derivada parcial, tá bom? U de xx, que significa derivada de ordem 2, é assim que a gente escreve, certo? E a ideia é buscar soluções na forma produto para essa EDP. Vamos escrever aqui solução, vamos começar a resolver. Bom, o método diz assim, buscar soluções produtos para uma EDP é buscar soluções particulares para essa EDP que possam ser escritas de variáveis termos dependentes de x, que dependem só da variável independente x, multiplicadas por essa outra variável dependente y, que depende dessa independente y. Então, eu quero soluções dessa forma para essa EDP que a gente está estudando. Ok, então o que a gente faz é, suponho que esse tipo de função u possa ser uma solução para essa EDP. Então, a gente substitui e exige a igualdade. Vamos só olhar ali primeiro que a gente tem algumas derivadas parciais que devem ser calculadas. O que é o u de x no meu caso? O u de x é eu derivar isso aqui com relação a x. É eu derivar com relação a x essa expressão aqui do lado direito. Eu derivo com relação a x, derivada parcial, vamos escrever assim primeiro. Deixa eu apagar para escrever direitinho aqui, ó. Vou apagar aqui e é derivar com relação a x, derivada parcial, essa expressão produto aqui, ó. Eu vou colocar por enquanto x, mas depois eu vou começar a omitir x e y, só deixar x e y. Bom, como aqui é um produto e eu estou derivando com relação a x, note que o que depende de y vai ser entendido como constante, porque eu estou derivando com relação a x, e x e y são variáveis independentes, uma não depende da outra. Y, nesse caso, não é função de x, tá bom? Então, a derivada nesse sentido nada mais é do que eu derivar com relação a x somente a função x de x e multiplico por y. Ok? Vou escrever assim que vai ficar mais fácil para entender. Então, isso nada mais é do que eu vou utilizar a nossa notação. E isso aqui, como depende só de x, é a mesma coisa que eu fazer a derivada usual. Agora, estou usando o desenho reto aqui, tá vendo? Derivar usualmente com relação a x, a função x, multiplicar pelo y aqui. Ou seja, é a mesma coisa que eu escrever x' vezes y, agora omitindo o x. Tá bom? Então, essa aqui foi a primeira derivada. Então, utilizando essa mesma ideia que a gente aplicou, o que vai ficar o u de xx, a segunda derivada parcial com relação a x? Eu derivar esse cara aqui com relação a x de novo, nada mais é do que o duas linhas y, tá bom? E isso daqui é uma das derivadas que é exigida aqui na equação, certo? Uma outra que é exigida na equação é a u de y, que nada mais é, levando em conta essas ideias, que x, y, duas linhas, tá bom? Como a gente vai usar só essas duas, a gente usa o nosso rascunho só para calcular essas duas. E a gente vai fazer o quê? Vamos entrar agora com x e y lá na equação inicial, certo? E vendo que isso vai levar a gente. Então, substituindo esses valores, nessa equação aqui, né? U de xx mais U de y igual a U, buscando soluções produtos, solução do tipo produto, a gente vai ter então x, duas linhas y, que é o U de xx que a gente acabou de calcular, mais x, y, duas linhas, é igual à função U que a gente supôs lá inicialmente, que nada mais vai ser do que essa daqui, né? U vai ser x vezes y, só estou omitindo x e y da conta, para ficar mais simples. Então, isso aqui vai ser x vezes y, certo? Vamos lá, vamos tentar organizar isso agora de maneira que eu tenha só de um lado só o que depende de x e do outro lado da igualdade só o que dependa de y. Vamos fazer assim, então, ó, eu consigo reorganizar isso desse seguinte jeito, ó, x, duas linhas, y. Eu vou fazer uma manobra aqui, talvez não seja tão necessária, mas eu acho que pode ser interessante. Eu vou reescrever desse lado, passei para cá subtraindo, e vou passar esse cara para lá subtraindo.
menos x, y, duas linhas. Ok? Dá para eu andar mais um pouquinho aqui. Desse lado aqui eu posso observar que eu tenho y e eu vou colocar em evidência. Ó, x, duas linhas, menos x vezes y vai ficar igual a menos x, y, duas linhas. Agora vamos isolar de um lado só o que depende do x e do outro só o que depende do y. Ver que vai ser possível fazer isso. Fazendo isso a gente vai chegar nisso aqui. Então, ó, vai ficar, isso aqui é um outro jeito de resolver. X, duas linhas, menos x, dividido por x, é igual a y, duas linhas, dividido por aqui tem o menos y. Se vocês olharem nas nossas notas de aula, eu fiz levemente diferentes a conta, mas as respostas vão dar todas iguais, tá bom? As respostas finais vão ser as mesmas. Ainda a gente vai estar obtendo classes de soluções análogas aí. Ok, então a gente chegou neste formato final aqui, que era o que a gente estava querendo. Isolar em torno da igualdade o que depende de x e o que depende de y. Ok, só para dar uma conferida aqui. Botei o y em evidência, foi o que eu fiz aqui nesse passo. Multiplicando x não é certo, o sinal tá ok. Vai o x para lá dividindo, vai o y para cá dividindo. Ok, então estamos aí no ponto final que a gente esperava chegar. O que eu faço lá nas notas de aula, só para fazer uma observaçãozinha, o que eu fiz lá nesse passo foi o seguinte, ó. Neste passo aqui, o que eu fiz foi, eu deixei deste lado... Eu fiz assim, ó, deste lado ficou x, duas linhas, y, e do outro lado eu vou fazer um rascunho dentro dessas notas aqui, ó. Ficou x, duas linhas, rapidão. Lá nas notas de aula eu fiz isso, ó. X, duas linhas, y é igual. Esse cara foi pro lado de lá, ficou x, y, menos x, y, duas linhas, tá vendo? Ó, daqui pra cá. Foi isso que eu fiz nas notas de aulas, ó. X, y, aí aqui eu posso pôr em evidência, ó. X vai multiplicar y, menos y, duas linhas. Aí o que vai acontecer? Vai ficar assim, x, duas linhas sobre x, y, menos y, duas linhas sobre y. Viram? Foi exatamente a conta que eu fiz lá, é a conta que vocês vão ver nas notas de aula. E dá pra prosseguir daqui também e fazer a resolução que eu apresento lá, tá bom? Só que aqui eu vou continuar desse jeito. Essa maneira que eu estou fazendo aqui também vai dar soluções pra gente do tipo que a gente está procurando. Tá levemente distintas, mas ainda vai dar a mesma classe que a gente está procurando. Ok? Então, aqui tá nas notas de aulas desse jeito. Vai dar o que a gente está apresentando aqui vai levar a gente também em soluções do tipo produto, então tá tudo ok. Tá bom? Notas de aula. Deixa eu só escrever aqui. Notas de aula. Então vamos prosseguir desse último jeito que a gente está fazendo aqui. Mostrar que tanto faz e a gente vai obter soluções do tipo produto prosseguindo com essa mesma ideia. Neste ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai levar em consideração os fatos que a gente fixou inicialmente. De um lado, eu tenho um quociente que envolve x, do outro lado da igualdade eu tenho um quociente que envolve y. Este lado depende somente de x, né? X de x, ou seja, depende só de x. Esse lado depende somente de y, porque o y só depende de y. X e y são variáveis independentes uma da outra. Então, conforme eu vario o x aqui, os quocientes obtidos desse lado, esse quociente que é obtido desse lado, vai se mostrar constante, porque esse daqui vai permanecer estático quando eu vario o x, porque o y vai permanecer separado. A mesma ideia vale. Quando eu vario y, como não influencia em nada nas minhas escolhas do x, esse quociente vai ficar parado, então vai entender que a veracidade dessa igualdade leva em conta então que os quocientes são constantes, tá bom? De novo, pelo fato de x e y serem independentes um do outro. Então isso leva a gente a considerar então, portanto, para eu ter soluções do tipo produto, a gente vai ter que analisar a situação em que esse quociente é constante e a situação em que esse quociente é constante, tá bom? E quando a gente tem que fazer esse tipo de análise, né, com base lá no que a gente vê nas nossas notas também, falar que é constante nos leva a levar em três casos: o caso positivo, o caso negativo e o caso zero. Então vamos escrever assim, ó: caso que o C
é um lambda ao quadrado com esse lambda diferente de zero. Isso basicamente só está me dizendo que eu estou falando de números estritamente maiores que zero, tá bom? Números estritamente maiores que zero. Essa conta pode ser reescrita então assim pra gente, ó. X duas linhas x sobre x igual a lambda ao quadrado. Vamos reorganizar esse EDO, eu vou dividir em duas partes aqui. Vamos reorganizar essa última aqui, vocês vão ver que vai ser uma EDO bem conhecida, ó. X duas linhas menos x é igual a lambda ao quadrado x. Vamos anotar só um detalhe aqui, né? Não custa observar, que a gente está buscando soluções produto e x de x nunca vai poder ser zero, sempre diferente de zero. Mesma coisa para o y de y. Onde quer que seja que os x e y estejam correndo, porque a gente está dividindo por esses caras aqui e não faz sentido dividir por zero. Tá? Só não esquecendo essa observação, a gente volta aqui para a EDO. Então tá, reorganizando essa EDO, a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Dá para eu andar mais um pouquinho e eu vou chegar nesse tipo de EDO. Menos, coloco o x em evidência. Então melhor eu colocar depois aqui. Vai ficar assim, ó. 1 mais lambda ao quadrado x igual a zero. Então a gente chegou nessa EDO. Essa é uma EDO, observe que essa é uma EDO linear com coeficientes constantes. Tá vendo? Só que está em x. Antes a gente não usava y, enfim, independentemente da variável. Essa é uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes. Supondo soluções exponenciais, a gente já sabe que vai cair na equação auxiliar m ao quadrado menos 1 mais y ao quadrado igual a zero. Certo? E quais são as raízes disso aqui? Vamos observar que isso aqui vai ser um número sempre positivo, tá bom? O lambda ao quadrado é sempre positivo, mais número positivo, isso aí vai dar sempre positivo. Então, aqui fica fácil ver que as raízes para essa equação vão ser mais ou menos 1 mais lambda ao quadrado dentro de uma raiz, tá bom? São as raízes que a gente vai ter nesse presente caso para equação auxiliar. Isso já dá para a gente, então, que a gente está naquele caso em que eu tenho duas raízes reais distintas. Então, essa situação diz para a gente que a solução geral para EDO, note que a gente está buscando soluções particulares para EDP, mas na EDO vai dar solução geral para a gente. Uma dessas soluções vai ser essa primeira aqui, ó, exponencial raiz de 1 mais lambda ao quadrado vezes x mais C2 exponencial menos raiz de 1 mais lambda ao quadrado vezes x, tá bom? Se vocês olharem lá nas notas, eu dou uma justificativa que a partir do princípio da superposição, essa última solução geral para EDO também vai poder ser reescrita em termos de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, que vai ser 1 mais lambda ao quadrado x C2 seno hiperbólico de raiz de 1 mais lambda ao quadrado x, tá bom? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico também são dados lá nas notas de aula, tá? Essa definiçãozinha aí. Se quiser lembrar rapidão, não custa, né? Cosseno hiperbólico nada mais é. Cosseno hiperbólico de z é a média aritmética desses exponenciais. E o seno hiperbólico de z é a diferença média desses mesmos exponenciais, tá bom? Eu uso o princípio da superposição e eu consigo transformar essa solução geral nessa solução geral, tanto faz, tá bom? Certo? Então, estamos resolvendo aqui o caso, vamos só relembrar, né? Estamos resolvendo o caso em que lambda C é lambda ao quadrado, tá bom? Estamos olhando para essas duas equações, resolvemos a primeira e a que acompanha esse x vai ser essa daqui, ó. Y duas linhas menos y é igual a lambda ao quadrado. Vamos reorganizar essa equação, vai dar menos y duas linhas é igual a lambda ao quadrado y. Isso aqui vai dar pra gente que y duas linhas mais lambda ao quadrado y é igual a zero, certo? Então essa é a EDO que a gente está estudando agora. A gente vai buscar soluções gerais dessa EDO para descrever as soluções
para poder descrever soluções particulares da EDP neste caso aqui que a gente está fazendo. Caso em que C é lambda ao quadrado. Ok? Bom, olhando ali fica fácil ver que a equação auxiliar, né, temos uma EDO linear homogênea de ordem 2, supondo soluções exponenciais, a gente vai buscando soluções exponenciais, a gente vai chegar nesse tipo de equação auxiliar. Nesse caso fica fácil ver que a gente está no caso complexo e as raízes aqui vão ser mais ou menos I lambda, mais ou menos I lambda. Depois vocês façam a conferência aí via o cálculo do Bhaskara. E a solução geral nesse caso, só para não repetir as constantes que eu já usei ali atrás, C1 e C2, vou tentar nunca repetir essas constantes, vão ser constantes genéricas. C3 cosseno de lambda yzinho mais C4 seno de lambda yzinho. Então a gente obteve, nesse presente caso, xão e yzão, né? Não necessariamente na ordem que eu circulei, tanto faz, ou o primeiro ou o segundo, tá? Tanto faz o que a gente escolher aqui, não importa, tá bom? Então, neste caso, ó, portanto, este caso eu quero dizer C igual a lambda com lambda diferente de zero, C positivo, basicamente estou falando isso. Portanto, para C positivo, a gente vai ter a solução buscada, é U de xy igual a xão de xzinho vezes yzão de yzinho, tá? O xão é qualquer um desses aqui, tanto faz, e o yzão é esse daqui, tá bom? Não vou reescrever de novo, porque não tem necessidade, eles já estão bem caracterizados no contexto. O caso, então, C positivo, morto. Bora agora caso negativo. Caso C é igual a menos lambda ao quadrado, em que lambda é diferente de zero. A história de trazer esse lambda ao quadrado é simplesmente convenção, tá bom, pessoal? Vamos fixar essa convenção, assim como é feito na referência que a gente tem utilizado, que é a do Ziwi, e em outras que vocês vão achar. Bora lá. O que a gente faz? A gente volta lá naquela EDO que é proposta pra gente, essas duas EDOs, e no lugar do C, em vez de eu usar o lambda ao quadrado igual eu usei, eu vou usar menos lambda ao quadrado. Tá bom? Então a gente vai cair em coisas bem parecidas com essas EDOs aqui que a gente acabou de estudar. Então a primeira vai ser x duas linhas menos xão dividido por xão é igual a menos lambda ao quadrado. Vocês já entenderam por que eu estou dividindo no meio? Porque eu quero tentar fazer as duas juntinhas aqui. Tá bom? Isso ajuda a dar uma organizada. Vamos lá. Então, prosseguindo de maneira análoga, x duas linhas menos xão menos lambda ao quadrado xão, um pouco mais de organização nisso aqui, vai dar x duas linhas jogando para dentro, vai dar menos, que multiplica 1 menos lambda ao quadrado, que multiplica xão é igual a zero, né? Esse cara aqui vai passar para dentro com sinal positivo, você vê que menos vezes menos vai dar mais, o menos 1 que já estava aqui vai ficar menos, tá tudo certo, recuperando a equação anterior, só mostrando este xão em evidência. Mesma coisa, temos uma EDO linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, supondo soluções exponenciais, a gente consegue resolver através da equação auxiliar. Mais 1 menos lambda ao quadrado igual a zero. Ok. Agora vamos olhar um pouquinho para isso aqui. Eu preciso resolver essa equação auxiliar, só que aí agora eu tenho uns probleminhas com relação ao delta associado. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, exatamente do jeito que a gente conhece. Então vai ficar assim, ó. Os m's são dados por menos b, o b é zero aqui em questão, certo? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, b ao quadrado é zero, desculpa. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C. 1 menos lambda ao quadrado dividido por 2 vezes o A. Vou mandar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, então vai ficar mais ou menos. Esse 4 que está aqui eu vou tirar ele da raiz já. Só o 4, tá? Deixa o menos lá por enquanto, dentro da raiz. Então ele vai sair com o 2, vai dividir com o 2 de baixo. Então vai ficar somente isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1 menos lambda ao quadrado. Vou mandar mais um pouquinho. Então isso aqui vai dar mais ou menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos 1. Olha lá. Como a gente não sabe nada sobre o valor de lambda, a gente só sabe que lambda é diferente de zero.
né? Se eu sei que lambda é diferente de zero e sei que menos lambda é negativo, mas isso é óbvio, né? Aqui a gente tem algumas possibilidades a ocorrerem. Esse valor aqui dentro ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e pode ser zero. Então eu vou ter subcasos dentro desse caso. Ó, isso pode acontecer. Vamos então esticar um pouquinho mais essa corda aqui. Então vamos lá, ó. Subcaso I. Então, ó, quando lambda ao quadrado menos 1 for positivo, o que vai acontecer? Se isso for positivo, essa raiz está bem definida, então eu vou ter dois números reais distintos. Então, nesse caso, a gente está tendo duas raízes reais distintas. M1 vai ser raiz quadrada de lambda ao quadrado menos 1. M2 vai ser menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos 1. E aí, o que acontece com o x? Vamos chamar de x1 nesse caso. O x aqui, nessa situação, vai ficar assim, ó, C1 exponencial de lambda ao quadrado menos 1, que era o M1, né? X1 mais C2, essa solução geral desse subcaso, tá? Dentro do caso geral, dentro deste caso, eu estou tratando de três subcasos. No primeiro, a solução geral x vai ser essa daqui, e menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos 1 x. Agora vamos para o subcaso I2. Quando lambda ao quadrado menos 1 for menor que zero, o que vai acontecer? Quando isso acontecer, eu vou ter, então, olha lá, ó, quando for negativo, quer dizer que esse cara vai ser complexo, certo? Vamos fabricar aqui, ó. Vamos olhar desde ali, ó. As raízes vão ser da forma m é igual a mais ou menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos 1, certo? Isso é negativo. Se isso é negativo, quer dizer o seguinte, que eu posso fazer menos 1 vezes menos lambda ao quadrado menos 1, certo? Não mudei nada a conta, porque menos vezes menos é a mesma coisa que multiplicar por 1, mais ou menos. Aqui eu vou fabricar o meu i e agora eu vou fabricar 1 menos lambda ao quadrado. Tá vendo que eu simplesmente inverti aqui, ó. Menos lambda, passando esse sinal multiplicando os dois termos, distribuindo em termos dessa soma, tá bom? Eu fiz isso justamente só para gerar esse númerozinho complexo, tá vendo? Esse cara aqui dentro agora vai ser positivo. Então, eu acabei de gerar as raízes complexas no formato alfa, que vai ser igual a zero, e beta, que vai ser a raiz quadrada de 1 menos lambda ao quadrado. Então, neste caso, eu tenho o caso lá da situação complexa. Eu vou ter a solução geral x2 para EDO, dada por... Eu já usei constante C1 e C2. Vou usar C3 cosseno de raiz quadrada de 1 menos lambda ao quadrado x mais C4 seno raiz quadrada de 1 menos lambda ao quadrado x. Essa é a solução geral para esse subcaso dentro daquele caso. Essa solução geral para esse subcaso dentro desse caso. Tem o último subcaso dentro desse caso ainda, né? O subcaso I3 é quando o lambda ao quadrado menos 1 for igual a zero. Basicamente isso quer dizer que, basicamente não, né? Se somente se o lambda for igual a mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1. Tá tudo certo aqui na minha conta? Deixa eu ver, tá? Lambda ao quadrado, isso. Quando for mais ou menos 1. Ok, vamos lá. Então, quando o lambda for 1, o que acontece? Quando o lambda for 1, a gente está vendo que eu vou ter... Volta aqui, ó. Quando o lambda for 1, o que vai acontecer? Mais ou menos 1. A raiz é nula. Tanto faz, né? Mais ou menos 1. Então, quando o lambda for mais ou menos 1, eu vou tratar os dois casos da mesma maneira. De uma maneira só, né? Quando o lambda for mais ou menos 1, a gente vai ter a raiz da equação auxiliar, que a gente parou aqui, ó. A raiz da equação auxiliar vai ser zero. M igual a zero. Então, portanto, eu vou ter somente uma solução. Lembra? Então, que vai ser o exponencial, elevado a zero. Aí, no caso da solução geral, x3 vai ser dado então o seguinte, ó, por C5, que é a solução constante só do exponencial elevado a zero x, mais C6, aí eu pego a solução e construo a segunda multiplicando o anterior por x. Certo? Que é o 0x. Isso nada mais é do que C5 mais... C5 mais C6
x, tá bom? Esse vai ser o x3. É a terceira situação nesse subcaso. Então, a gente tem, dentro desse caso, eu tenho 3 possíveis situações dentro desse caso, tá? Eu tenho x1, x2, x3, são os casos possíveis. x1, x2, x3 são possíveis xão. São possíveis casos de xão dentro deste caso aqui, tá? Dentro do caso que eu tô tratando ser igual a menos lambda ao quadrado. Agora, já acabamos a parte do xão, a gente volta para tratar do yzão. O yzão é menos yzão duas linhas sobre yzão igual a menos lambda ao quadrado. Então, vamos organizar essa última, vai dar menos lambda ao quadrado mais lambda ao quadrado, menos yzão duas linhas, mais lambda ao quadrado, já jogando para dentro aqui, né? Yzão igual a zero. Dá para eu multiplicar todo mundo por menos e chegar nesta equação. Agora a gente faz o quê? Tem uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes de segunda ordem, supondo soluções exponenciais. É fácil observar que essa é a equação auxiliar, certo? Então, eu só tenho as possíveis raízes para esse caso, para a equação auxiliar. Então, a minha solução geral, que eu só vou chamar de yzão, vai ser... Deixa eu pôr as constantes que eu usei aqui. Eu cheguei até o C6. Então, vamos usar C7 e C8. Então, assim, C7 exponencial de yzão e yzinho mais C8 exponencial de menos lambda yzinho. Lembra que toda vez que eu consigo escrever desse jeito, em termos de soma de exponenciais iguaizinhas, só mudando o sinal da constante que acompanha a variável independente, é a mesma coisa que eu reorganizar pelo princípio da superposição. Vou até utilizar a mesma constante e escrever em termos de cosseno hiperbólico. Lambda y e seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Opa. Não tem um E aqui não. É só lambda y. Lambda y. Tanto faz, se eu quiser usar este ou quiser usar este. Mas, portanto, o que a gente obteve? A gente obteve as seguintes soluções. O de xy, nesse caso, as soluções de produto vão ser da forma xão vezes yzão. Mas quem são xão? Vai ser ou x1, ou x2, ou x3. Por isso eu estou botando esse índice i, tá? Onde o i pode ser 1, 2 ou 3. Basicamente, estou falando para você que eu tenho solução produto da forma x1 vezes y, onde o x1 é esse cara e o y é este. Uma outra solução produto que as nossas contas mostraram, que é x2 vezes yzão. Quem é o x2? É este cara vezes o yzão que a gente obteve. Quem é a outra solução possível que a gente obteve? É o xão 3 vezes yzão. Quem é o xão 3? Aquele último cara. E o yzão, novamente, esse cara aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 soluções possíveis, 3 soluções na forma produto, para este caso, tá bom? Portanto, neste caso em que o C é menos lambda ao quadrado, tá bom? Em que o lambda é diferente de zero, basicamente, estou falando que isso quando o C for negativo. Certo? Agora vamos para o último caso. O caso em que o C é igual a zero, tá bom? Lambda é igual a zero, que é igual a lambda, então fica mais fácil assim. Isso quer dizer o quê? Vamos reescrever aqui, ó. X duas linhas menos xão sobre xão é igual a zero. Vamos já escrever as duas equações aqui juntas, né? E a outra é menos yzão duas linhas sobre yzão é igual a zero. Vamos lá. Para que um quociente seja nulo, é necessário e suficiente que o numerador seja nulo, certo? Olha o que a gente obteve aqui. Novamente, uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes. A resolução para isso aqui, supondo soluções do tipo exponencial, vão ser dadas pelas raízes da equação auxiliar, certo? Essas raízes vão ser mais ou menos 1. E, portanto, nesse caso, eu vou ter xão. Eu estou metindo o x desde o início, eu vou continuar metindo. Vai ficar assim, então, a última constante, só para não repetir. Eu parei lá na
Não, aqui eu posso começar de novo, tá bom? Toda vez que você começar um caso novo, você pode começar a reiniciar as constantes, você resetou elas. Enfim, não tem problema. Vai ser C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x. Mesma história. Quando a constante é lambda e menos lambda aqui no exponencial, lembre-se que eu posso ainda escrever, admite-se uma outra representação. Eu não precisava fazer, essa aqui já basta, tá? Eu não preciso ficar escrevendo sempre como em termos dos... não sou obrigado a escrever em termos dos cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, mas eu só estou colocando aqui para caso vocês se deparem aí na literatura, enfim, tá bom? Seno hiperbólico de x. Vai ser x neste caso aqui. Tá bom? Tanto faz este ou este quando eu falar de x. Tanto faz este ou este, porque eles representam a mesma classe de soluções para EDO que a gente acabou de resolver, tá bom? Então, a parte do x do produto, neste caso aqui, a gente resolveu. Caso seja igual a zero, agora vamos terminar isso daqui, né? Para que um quociente seja nulo, é suficiente que o numerador seja nulo e as funções cuja segunda derivada vão ser igual a zero são as funções lineares, né? As funções afim, as lineares também, mas as funções afim que são dadas por C3y mais C4. Toda vez que você derivar essa função duas vezes em termos de y, você vai chegar no zero. Então, portanto, neste caso, que é o C igual a zero, que é igual ao lambda, né? Que é o que a gente assumiu lá desde o início, as soluções que a gente está procurando, as soluções U da forma produto vão ser x vezes y, onde o x é este cara ou este, tanto faz, eles descrevem a mesma classe de soluções, e y é este aqui, certo? É assim que a gente introduz um primeiro exemplo em vídeo das soluções produto para equações diferenciais parciais lineares que a gente está introduzindo aí. Beleza, galera?